Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, verso 11. Oremos. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que fazes por cada um de nós, por mais este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Queres, ó Pai, abençoar todos os que nos escrevem pedindo orações, todos os que acompanham os estudos cada dia. Todos nós temos lutas, problemas, dificuldades e Tu conheces particularmente cada um de nós e sabes exatamente o que é que nós precisamos e aguardamos, pois, que Tu faças a Tua vontade em nós. Hoje, especialmente, Pai, eu quero Te agradecer porque estás me concedendo mais um ano de vida. Estou agradecido e Tu conheces o meu coração e sabes a disposição que tenho para fazer a Tua vontade e levar a mensagem avante, assim como temos feito, Pai. Continue nos usando conforme for a Tua santa vontade. E pedimos também que abençoes Dulce, abençoes Rúbia, Cida Santos, Genésia Ribeiro está agradecida pelo parto que foi tranquilo e pede pelo bebê, Vincent, que seja abençoado por Ti. E também pede pelo filho que está envolvido com más companhias, com drogas, que dê vitórias ao Samuel, Pai. Abençoes Maria Angélica, Antônio Sabino da Silva, Sidival e Eliane e todos os demais que nos escrevem, todos os nomes que eles citam pedindo orações, que recebam as bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia muito especial. Estou muito feliz, muito agradecido a Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe o quanto sou agradecido por cada dia que Ele me concede e também a proteção, os livramentos. E peço a Deus que, segundo a vontade dEle, me conceda mais alguns anos de vida para que possamos juntos continuar estudando a Bíblia e também levando a mensagem àqueles que necessitam ouvir. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm orado por nós e pedimos que continuem orando para que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos use conforme for a vontade dEle. Nós estamos no nosso estudo desta semana falando sobre como devemos estudar a Bíblia. Eu sei que muitos dos que nos ouvem às vezes não têm o hábito de ler a Bíblia, apenas ouvem um comentário da Palavra de Deus, apenas ouvem pregações, mas não costuma ler a Bíblia em sua casa ou onde quer que seja. E nós precisamos saber que a Bíblia ela é um instrumento poderoso que Deus deixou para que possamos ter uma vida transformada, uma vida modificada e também possamos ver o poder de Deus atuando em nossa vida, na vida de nossa família, na vida de todos aqueles que cercam cada um de nós e possamos então dedicar tempo. Como nós temos dito aqui essa semana, escolha um tempo, escolha um lugar tranquilo, um momento em que ninguém esteja perturbando e você possa então refletir na palavra de Deus. Pode ser que você não lê a sua Bíblia porque não entende o que você está lendo, mas insista em ler. Como nós dissemos aqui essa semana, comece por um livro da Bíblia, um livro pequeno, ou mesmo, quem sabe, as histórias lá em Gênesis da criação e depois a entrada do pecado, depois vieram Caim e Abel, aí mais adiante um pouco veio o dilúvio. Então são histórias que nos ensinam muito acerca do poder de Deus e do amor de Deus para com o ser humano. A Bíblia é a revelação do amor de Deus para com cada ser humano. Não importa quem seja, onde esteja, o que faz, Deus ama indistintamente cada pessoa. E às vezes nós também estamos tendo dificuldades em ter um relacionamento com Deus, mas mesmo assim Deus nos ama. E Ele quer que nós nos voltemos para Ele. Ele quer que nós ouçamos o seu convite e possamos ir a Ele, para que Ele nos abençoe e também para que nós desenvolvamos um relacionamento íntimo com Ele, assim como os patriarcas tiveram um relacionamento íntimo com Deus. E Deus então usou essas pessoas e Ele quer também nos usar. Eu tenho certeza que Ele já pode ter usado você alguma vez
e Ele quer continuar usando. Então, para isso, nós precisamos ter amizade e intimidade com o nosso Deus. A palavra de Deus, conforme nós lemos nos Salmos, diz que ela é doce como o mel. Aqui em Salmos 119, versos 103 e 104, o salmista escreveu: Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo o caminho falso. A palavra de Deus, ela nos traz aquela doçura que nós tanto precisamos em nossa vida. Vivemos num mundo tão cruel, um mundo tão mau, um mundo onde as pessoas, elas não têm esse tratamento que Deus tem para conosco, elas nos tratam com agressividade, nos tratam com aspereza, nos tratam mal. Algumas vezes, pode ser que tratam bem, mas a maioria das pessoas, elas estão tendo um problema de relacionamento e então respondem com grosseria, com aspereza, mas quando nós vamos na palavra de Deus, nós vemos que ela é doce como um mel. Eu creio que você também tem a sua sobremesa preferida. Qual é a sobremesa que você mais gosta? Então, a palavra de Deus é melhor do que essa sobremesa que você gosta. Quem sabe essa sobremesa que você gosta não seja nem tão boa para a saúde, mas nós gostamos. Por exemplo, tem gente que gosta de pudim, tem gente que gosta de mousse de maracujá, tem gente que gosta de sorvete, tem gente que gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate, enfim, são várias opções, não é mesmo? E cada um tem a sua preferida. E nós deveríamos saber que, apesar da sobremesa ser uma coisa que nós gostamos, é boa ao nosso paladar, mas ela não é boa para a saúde. E se nós, principalmente, comemos em excesso, aí as consequências virão muito mais rápido. Agora, como que você adoça a sua sobremesa? Adoça com açúcar? Açúcar branco, açúcar mascavo, você adoça com mel, como é que você adoça? Eu sei que muitas pessoas às vezes o paladar tão acostumado com o açúcar, que quando adoça uma sobremesa ou mesmo uma bebida com mel, a pessoa não gosta. Por quê? Porque o paladar não está preparado para aquele adoçante que é o mel. Mas se nós tomamos um pedaço de favo de mel, eu creio que vocês, a maioria conhece como é cultivado o mel de abelha. Normalmente são caixas, que as pessoas fazem, colocam quadros ali dentro e aí a abelha vai e começa a trabalhar preenchendo aqueles quadros com favos e ali dentro ela produz o mel. Eu me lembro quando nós éramos criança, meu pai ele tinha algumas caixas de abelha e ele gostava de cuidar das abelhas. E então uma vez ele abriu a caixa, retirou aqueles quadros cheios, completamente cheio de favo e mel. E o que o papai fez? Ele cortou aqueles favos em pedaços, mais ou menos quadrados, colocou numa bandeja e aí falou para mim e meu irmão: olha, agora vocês vão sair por aí vendendo esse favo de mel. E muitas pessoas compraram. Agora, quando nós não somos acostumados com o mel, e aí vamos pegando aquele favo, ou mesmo uma colher de mel e colocando na boca, aquilo chega a prender na garganta, não é mesmo? Chega a dar aquela pressão assim, de tão doce que é. Então, até existe um ditado que diz assim: quem nunca comeu mel, quando come se lambuza. E é verdade. Então nós temos que ir acostumando com o mel pouco a pouco. E assim também é a palavra de Deus. Às vezes nós não estamos acostumados a ler a Bíblia todos os dias, mas assim como nós acostumamos com o mel, que é saboroso e vai aos poucos para a gente pegar o paladar e acostumar a todo dia tomar pelo menos uma colher de mel, isso é bom para a saúde. Então, a Bíblia é assim. Todos os dias nós vamos lendo um pouquinho e sempre orando antes, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos dê entendimento. Porque se nós lermos a Bíblia sem nós orarmos, nós não vamos entender. O Espírito Santo, ele quer trabalhar conosco, mas para isso nós precisamos buscar a presença dele em nossa vida. O profeta Isaías, ele escreveu
no capítulo 55, algo interessante para todos nós. Eu não vou ler o capítulo todo. Capítulo 55 de Isaías, você pode ler depois na sua Bíblia. Aqui, Isaías, usado por Deus, ele escreveu: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Eu li até o verso 6, mas depois você leia o restante do capítulo 55. Deus ele nos convida aqui para que nós que temos sede, que temos fome, possamos ir a Ele e comprar sem dinheiro e sem preço. Como é que nós compramos sem dinheiro e sem preço? Porque a salvação ela é de graça. Ela não custa nada. Muitas pessoas cobram para ir a igrejas para pregar e outros cobram para ir cantar, mas a palavra de Deus, ela nos diz que a salvação, ela é de graça, Deus nos dá. E aí Deus mesmo diz, de graça recebestes, de graça dai. E é isso que nós devemos fazer, compartilhar o que nós conhecemos da palavra de Deus sem cobrar nada de ninguém. Se porventura alguém sentir o desejo de te dar uma oferta e quem sabe colaborar com a gasolina que você gastou para ir a determinado local, se ele sentiu no coração, você não pediu nada, mas ele quer te dar, então aceite. Mas não deva fazer da Bíblia Sagrada um meio de vida, um meio de ganhar dinheiro, de explorar as pessoas. Quantas pessoas são exploradas por líderes evangélicos, líderes cristãos, e as pessoas acabam deixando de comprar o que comer para pôr dentro de casa, para levar, para receber uma bênção. É de graça. Nós não precisamos pagar nada. É pela fé. Se você tem hábito de ir a essas igrejas que exploram você e por uma oração, por uma bênção, enfim, qualquer que seja a exploração que você esteja sofrendo, deixe de ir nessa igreja. Consagre-se a Deus intimamente, fale com Ele pela fé. Ó Pai, eu preciso desta bênção, eu creio em Ti, eu creio no Seu poder e a Tua palavra diz que a salvação é de graça. Então, Pai, eu estou aguardando esta bênção. Clame e creia no nome e no poder de Jesus e Ele vai te dar a bênção que você está precisando. E então, o profeta Isaías, ele diz aqui que a salvação é de graça, vinde e comprai, bebei, comei, sem dinheiro e sem preço. É isso que Deus nos oferece. Ele quer nos salvar. Ele quer o melhor para cada um de nós. E às vezes nós gastamos o nosso dinheiro, o nosso salário naquilo que não é pão, diz as outras versões mais tradicionais. Quantas pessoas recebem o dinheiro do trabalho e ao invés de comprar comida para dentro de casa, vai gastar com outras coisas e deixa faltar a comida, o pão dentro de casa. Então nós temos que ter muito cuidado como é que nós estamos usando aquilo que Deus permite que nós conquistemos através do nosso trabalho. Como eu disse para vocês agora há pouco, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa e a palavra de Deus ela fala diretamente ao nosso coração, a palavra de Deus ela fala diretamente à nossa mente e nos chama a crescer em Cristo. Mas esse crescimento em Cristo só irá acontecer quando nós escolhermos dedicar tempo e esforço. Exige esforço, claro que sim. Nós precisamos ter tempo para estudar a Bíblia, não ler apressadamente um versículo e já sair. Temos que ter tempo, nos esforçar para que possamos entender e para que então nós possamos nos aprofundar na Bíblia com humildade, com entrega, com disposição, a fim de praticar, viver aquilo que nós aprendemos. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana e desejamos, mais uma vez, que o Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos ajudando a buscarmos a presença de Deus em nossa vida cada dia, cada momento e também estarmos prontos a fazer a vontade dEle e não a nossa. Que Deus nos abençoe.